solução dos exercícios sobre geometria espacial. Então, no exercício 16 ele pede para que calculemos a área lateral, a área total e o volume de cada um dos seguintes prismas. Na letra A ele pede prisma reto triangular. Então, como podemos ver aqui, a base deste prisma é um triângulo retângulo. Então, vou escrever aqui que o lado A vai ser igual a 4 centímetros, o lado B igual a 3 centímetros, o lado C eu ainda não sei, que vai ser este lado, e a altura vai ser igual a 3,5 centímetros. Então, por Pitágoras, nós conseguiremos descobrir qual que é este valor de C, pois percebam que os valores que eu tenho aqui, o 4, o 3, e só falta o C, que seria a minha hipotenusa. Então 3 e o 4 os catetos. Então C ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então C ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então C ao quadrado é igual a 25. C é igual a 5 centímetros. Então agora a área lateral vai ser igual a vezes H, pois vai ser esta aresta de 4 centímetros vezes a altura, mais a aresta de 3 centímetros vezes a altura também. Então, B vezes a altura, e mais C vezes a altura. Então, a área lateral vai ser igual a 4 vezes 3,5 mais 3 vezes 3,5 mais 5 vezes 3,5, pois são 3 faces laterais. Então, a área lateral vai ser igual a 14 mais 10,5 mais 17,5. Então, a área lateral vai ser igual a 42 centímetros quadrados. A área da base, como é um triângulo, então é a base vezes a altura do triângulo sobre 2. Então a área da base vai ser igual a 4 vezes 3 sobre 2. Então a área da base é igual a 6 centímetros quadrados. Então a área total é igual à soma de 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então a área total vai ser igual a 54 centímetros quadrados. Agora o volume é igual a área da base vezes a altura. Então o volume é igual a 6 vezes 3,5. Então o volume é igual a 21 centímetros cúbicos. Letra B. Um prisma regular hexagonal. Então aqui o lado deste hexágono é igual a 1 centímetro e a altura é igual a 2,5 centímetros. Então a fórmula da área do hexágono ela é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então a área do hexágono vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então a área do hexágono é igual a 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. E essa área é a área da base. Agora, a área lateral ela vai ser igual a 6 vezes, pois são 6 retângulos, que são as faces laterais, vezes 1 vezes 2,5, que seria aqui o lado das arestas da base, vezes a aresta da altura. Então, vezes 1 vezes 2,5. Então, a área lateral é igual a 15 centímetros quadrados. Agora, a área total
vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então a área total é igual a 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2 mais 15. Então a área total é igual a esse 2 vai cortar com esse 2, então 3 raiz de 3 mais 15. Vou colocar o 3 em evidência, então ficará raiz de 3 mais 5 centímetros quadrados. Agora o volume é igual à área da base vezes a altura. Então o volume é igual a 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 2,5. Então o volume é igual a 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5. Então o volume é igual a 3 vezes 5 é 15, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 é 4. Então, centímetros cúbicos. C. Prisma oblíquo de base quadrada. Então aqui nós devemos nos atentar que estes 5 centímetros ele se refere à aresta do prisma. A altura ela vai ser dada por essa medida aqui, que se encontra nesse triângulo formado fora aqui do prisma. Então aqui o ângulo de 90 graus, então essa daqui que é a altura real do prisma. Então aqui olhando esse triângulo, ele tem o ângulo de 60 graus, aqui mede 5, pois vale para todas as arestas laterais. Então vamos utilizar o seno para encontrar a medida da altura, que vai ser o cateto oposto ao ângulo dado. Então eu vou ter que seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual ao cateto oposto é a altura e a hipotenusa é 5. Então a altura vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Então agora a área lateral ela vai ser igual a 4 vezes esses retângulos que compõem os lados deste prisma. Então cada um desse prisma vai ser um paralelogramo de altura H e base 3. Então ficará 3 vezes 5 sobre 2 raiz de 3, onde 3 é o lado aqui do paralelogramo e 5 sobre 2 raiz de 3 é a altura do paralelogramo e tem 4 deixos. Então a área lateral vai ser igual a 30 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora a área da base, como é um quadrado, é só fazer lado ao quadrado. Então a área da base vai ser igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9 centímetros quadrados. A área total ela é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então a área total é igual à área lateral 30 raiz de 3 mais 2 vezes 9, que é a área da base. Então a área total é igual a 30 raiz de 3 mais 18. Colocando o 6 em evidência, que vai ser o maior múltiplo comum entre os dois, ficará que 6 vezes 5 raiz de 3 vai ser igual a 30 raiz de 3 mais 3, que vai ser 3 vezes 6, que vai dar o 12. Então centímetros quadrados. E o volume é igual à área da base vezes a altura. Então o volume é igual a 9 vezes 5 sobre 2 raiz de 3. Então o volume
é igual a 45 sobre 2 raiz de 3 centímetros cúbicos. Considere um prisma reto cuja base é um triângulo equilátero de perímetro 12 decímetros. Então, se é um triângulo que tem todos os lados iguais e a soma deles é igual a 12 decímetros, então dividindo 12 por 3 lados, então o lado desse triângulo ele vai ser igual a 4 decímetros. Determine a área total e o volume desse prisma, sabendo que a medida de sua altura é o dobro da medida da altura da base. Então, aqui a base é um triângulo equilátero, ou seja, que possui todos os lados iguais. E nós precisamos saber qual que é a altura deste triângulo, que possui o lado 4 decímetros. Então, a fórmula para a altura do triângulo equilátero é igual a L sobre 2 raiz de 3. Então, a altura do triângulo vai ser igual a 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, 2 raiz de 3 decímetros. Agora, a altura do prisma, que ele vai ter, então, este formato, nós precisamos saber qual que é essa altura. Vou colocar com H maiúsculo. Ele vai ser igual a 2 vezes a altura do triângulo da base. Então, aqui vai ser igual a 2 vezes o H. Então, H maiúsculo vai ser igual a 2 vezes 2 raiz de 3, então 4 raiz de 3 decímetros. Agora, para saber a área total, basta fazendo 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 4 vezes 2 raiz de 3 sobre 2, que aqui seria a área do triângulo equilátero de lado 4, mais 3 vezes 4 vezes 4 raiz de 3. Por quê? Eu tenho 3 lados aqui, 3 faces laterais, sendo que cada um tem o lado 4 e o lado 4 raiz de 3. Então, agora eu vou ter que a área total vai ser igual, que vai cancelar este 2 com esse 2, então vai ficar 4 vezes 2, vai ser 8 raiz de 3, mais 48 raiz de 3. Então, a área total vai ser igual a 56 raiz de 3 decímetros quadrados. Agora, o volume vai ser igual a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual a 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Então, o volume é igual a 48 decímetros cúbicos. 18. Na figura, tem-se a planificação da superfície de um prisma reto cuja base é um trapézio isósceles. Considerando que a unidade das medidas indicadas é o centímetro, determine, letra A, o volume desse prisma. Então, aqui o volume ele vai ser igual a área da base vezes a altura, sendo H maiúsculo a altura do prisma. Pois, para saber qual que é a área da base, nós precisamos saber qual que é a área deste trapézio. Então, nós precisamos saber aqui qual que é a altura deste trapézio. Então, se aqui mede 10 na base do trapézio
e no seu topo, na sua base menor, mede 6, então ficará que 10 menos 6 vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, aqui mede 2. Então, aqui vai ter Pitágoras aqui. Então, vou ter aqui 2 raiz de 5 ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, que 4 vezes 5 vai ser igual a 4 mais h ao quadrado. Então, h ao quadrado vai ser igual a 20 menos 4. Então, h ao quadrado é igual a 16. Então, h é igual a 4 centímetros. Agora, a área da base de um trapézio ela é igual à base maior, que é 10, mais a base menor, que é 6, sobre 2, vezes a altura, que é 4. Então, a área da base vai ser igual a 10 mais 6, é 16. 4 dividido por 2 é 2. Então, a área da base é igual a 32 centímetros quadrados. Agora, o volume vai ser igual à área da base, que é 32, vezes a altura, que é 4. Então, o volume é igual a 384 centímetros cúbicos. Agora, na letra B, ele pede a razão entre a área da base e a área lateral do prisma. Então, a área lateral ela vai ser dada pela soma dessas 4 faces, onde a aresta AD vai se encontrar com esta outra, também chamada de AD. Então, aqui mede 2 raiz de 5, pois aqui também mede 2 raiz de 5. Aqui vai medir 10, de D a C, de C até B também 2 raiz de 5, e de B até A vai se encontrar com A até B aqui. Então aqui mede 6. Ou seja, vai ter duas faces com a base 2 raiz de 5, vai ter uma com a base 10 e outra com a base 6, e todas com altura 12. Então vai ficar 12 vezes 6, que é esta aqui, mais 12 vezes 10, que é esta aqui, e mais 2 vezes 2 raiz de 5 vezes 12, que são essas outras duas. Então, a área lateral vai ser igual a 72 mais 120 mais 48 raiz de 5. Então, a área lateral vai ser igual a 192 mais 48 raiz de 5. Então, a área lateral vai ser igual a 48 vezes 4, que vai dar o 192, mais raiz de 5, que vai dar o próprio 48 centímetros quadrados. Agora, a razão entre as duas. Nós vimos que a área da base é igual a 32 centímetros quadrados, e ele pede a razão entre a área da base pela área lateral. Então, aqui vai ser igual a 32 sobre 48, 4 mais raiz de 5. Então, aqui vai ficar 2 sobre 3 vezes 4 mais raiz de 5, simplificando. Então, aqui vai ficar igual a 2
sobre 3 vezes 4 é 12, mais 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Agora, multiplicando pelo conjugado, vai ficar 12 menos 3 raiz de 5 sobre 12 menos 3 raiz de 5, que vai ser igual a 2 vezes 12, 24, 2 vezes menos 3 raiz de 5 é menos 6 raiz de 5, 12 vezes 12, 144, 12 vezes menos 3 raiz de 5 é menos 36 raiz de 5, mais 3 raiz de 5 vezes 12 é 36 raiz de 5, e menos 3 raiz de 5 vezes menos 3 raiz de 5 vai dar menos 9 vezes 5. Então, 24 menos 6 raiz de 5 sobre 144, esse 36 vai cancelar com este, menos 45. Então vai ser igual a, colocando o 6 em evidência, vai ficar 6 vezes 4 menos raiz de 5 sobre 99. Então, a razão aqui entre AB e a L vai ser igual a 2 vezes 4 menos raiz de 5 sobre 33, simplificando o 6 e o 99 por 3. 19. A base de um prisma reto de 8 cm de altura é um quadrado inscrito em um círculo de 6 raiz de 2 cm de diâmetro. Determine a área total e o volume deste prisma. Então aqui a altura é igual a 8 cm e a base é um quadrado que ele está inscrito em uma circunferência. E nos foi dado o diâmetro dessa circunferência. Então, o diâmetro igual a 6 raiz de 2 centímetros. Então, o raio vai ser igual a 6 raiz de 2 sobre 2, pois é a metade. Então, aqui vai ser igual a 3 raiz de 2 centímetros. O lado deste quadrado, então, ele vai ser igual ao raio raiz de 2, que vai ser essa medida aqui, do lado do quadrado. Então, o lado é igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, o lado é igual a 3 vezes 2. Então, o lado é igual a 6 centímetros. O volume, então, vai ser igual à área da base, que vai ser lado ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume é igual a 6 ao quadrado, vezes 8. Então, o volume é igual a 288 centímetros cúbicos. A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, a área total é igual a 2 vezes a área da base é L ao quadrado, então 36, mais 4 faces, pois é um quadrado, vezes a medida do lado deste quadrado, que é 6, vezes a altura do prisma, que é 8. Então, a área total é igual a 72 mais 192. Então, a área total é igual a 264 centímetros quadrados. 20.
Sabendo-se que a base de um prisma reto é um hexágono regular, cujo apótema mede 6 raios de 3 decímetros, se a altura deste prisma mede 20 decímetros, determine sua área total e seu volume. Então aqui o apótema foi dito que é 6 raios de 3 decímetros e a altura igual a 20 decímetros. Então, por propriedade, o apótema ele é igual a raio de 3 sobre 2. E qual que seria esse raio? Então, um hexágono que ele esteja inscrito em um círculo, nós vamos ter aqui este triângulo sendo formado aqui, um triângulo equilátero, onde ele vai ser a medida do raio deste círculo. E o apótema é a altura deste triângulo. Então, aqui é a medida do apótema. E o raio ele vai ser igual ao lado do hexágono. Então, aqui o lado. Então, como o apótema é 6 raios de 3, então vamos substituir aqui. 6 raios de 3 vai ser igual a R raios de 3 sobre 2. Então, passando 2 multiplicando, vai ter 12 raios de 3 vai ser igual a raios de 3. Então, aqui corta e corta. Então, o raio vai ser igual a 12 decímetros. Só que como o raio é igual ao lado, então o lado também vai ser igual a 12 decímetros. Agora, a área da base vai ser igual a 3 vezes o lado vezes o apótema, que é por propriedade também. Então, a área da base vai ser igual a 3 vezes 12 vezes 6 raios de 3. Então, a área da base vai ser igual a 216 raios de 3 decímetros quadrados. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, 216 raios de 3, mais a área lateral vai ser igual a 6, pois são 6 faces, vezes o lado, que é 12, vezes a altura, que é 20. Então, a área total vai ser igual a 432 raios de 3 mais 1440. Então, a área total vai ser igual a o 1440, ele é divisível por 144 e o 432 também. Então, vou colocar 144 em evidência. E aqui vai ficar 3 raios de 3 para o 432 raios de 3, mais 10 para o 1444 decímetros quadrados. E o volume vai ser igual a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual a 216 raios de 3 vezes 20. Então, o volume é igual a 4.320 raios de 3 decímetros cúbicos.